Uma nova série num novo livro, e ele não é assim tão grande. É o livro de 3 João, a terceira epístola de João, àquela comunidade joanina, que tem sido conhecida dessa maneira na história da igreja. E 3 João é um livro fascinante, meus irmãos. Eu confesso que eu já preguei nesse livro inteiro várias vezes no passado, né? E eu me orgulho de dizer que eu já preguei num livro inteiro, num sermão, né? Mas nós vamos fazer aqui um pouquinho diferente. O livro de 3 João, apesar de ser pequenininho, ele tem muitos detalhes, e nós não queremos ignorar a riqueza, a profundidade desses detalhes. Então hoje nós vamos começar humildemente com os versículos 1 a 4. E eu peço a você que preste bastante atenção na leitura das sagradas palavras do Deus vivo. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Vamos orar, irmãos. Obrigado, Senhor. Graças te rendemos pelas letras inspiradas, pela sã doutrina, que nesta hora dão ao nosso coração todo o alimento necessário para uma vida de piedade e uma vida alegre. Ajuda-nos, Senhor, a ouvir a voz do Espírito Santo nesta manhã, é o que mais desejamos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, por onde andam as pessoas que passaram pelas nossas vidas? Onde estão? Pergunto para vocês, onde estão seus amigos de infância, seus amigos de adolescência, o pessoal que formou com você na faculdade, o pessoal que morava na sua rua ou no seu bairro? É tão interessante quanto ao longo da vida, né? As mídias sociais ajudam um pouco isso, quando a gente vai recebendo notícias do que aconteceu com as pessoas e das transformações que eles estão passando. O corpo vai mudando, eles viram adulto, vai crescendo pelo no rosto, o cabelo muda, alguns engordam, outros emagrecem, alguns mudam de cidade, outros se casam, outros estão trabalhando num ramo diferente do que da época da faculdade, alguns se tornaram celebridades internéticas, não é verdade? Você conhece algum desses? Alguns talvez continuam vivendo as mesmas aspirações juvenis, estacionadas no tempo, né? Viver de banda de garagem, ser mochileiro em Machu Picchu, alguma coisa assim. Eventualmente, as notícias que nós recebemos não são muito boas, não é verdade? Alguns que se casaram já se divorciaram, outros perderam dinheiro em apostas arriscadas, ou mesmo se perderam. Tomaram decisões péssimas, fizeram escolhas ruins que os fizeram afundar, fosse em drogas, fosse em relacionamentos e companhias extremamente arriscadas. Eventualmente até recebemos notícias de pessoas que perderam a própria vida, não é mesmo? Por outro lado, nós também nos alegramos profundamente de receber boas notícias de saudosos amigos, não é verdade? Gente que está se ajeitando, que a vida está progredindo, estão tomando boas decisões, estão amadurecendo no seu caráter. Eu estava esses dias conversando com um dos amigos do tempo que estivemos no seminário fora do país, e é tão gostoso ver o que Deus está fazendo, não somente na vida dele, mas por meio dele na igreja onde ele é pastor, servindo ao Senhor com alegria, pregando o Evangelho. Isso enche o meu coração de alegria. Meus irmãos, quais são as notícias e o testemunho que os crentes vão deixando por onde passam? Quais são os testemunhos que nós, como igreja, vamos deixando neste mundo? E o que as pessoas passam a conhecer a respeito do nosso Deus, quando elas têm contato com as nossas histórias? Será que nós estamos brilhando forte à luz de Cristo e salgando esse mundo e deixando esse mundo cheiroso, com esse cheiro de Cristo que vai abençoando por onde passa? Ou será que os crentes têm deixado um testemunho negativo? Um testemunho de gente que sucumbe às tentações e aos valores
deste século mau e não tem feito tanta diferença assim. Meus irmãos, esse texto de hoje é sobre isso. É sobre o testemunho público do corpo de Cristo como embaixadores do reino de Deus. Mas também, meus irmãos, em particular, da alegria imensa que geramos no coração do Pai Celestial quando andamos nas pegadas que Cristo traçou para nós. Meus irmãos, nessa manhã é exatamente isso que nós aprenderemos, e eu quero estudar com os irmãos 2 elementos que produzem bom testemunho da igreja perante o mundo e que devem ser buscados pela igreja. 2 elementos de testemunho da igreja para com o mundo na nossa representação da verdade. Primeiro, nós damos bom testemunho quando filhos nutrem um sincero interesse uns pelos outros. E segundo, quando os filhos andam na verdade. Ok? São esses 2 pontos. Vamos lá. Primeiro, quando filhos nutrem um sincero interesse uns pelos outros. Quem está escrevendo a carta de 1 João, ou de 3 João? É o primeiro que escreveu 1 João e 2 João. O presbítero. É assim que João tem se identificado, e nós vimos desde a 2ª carta, que essa não é uma identificação aleatória. Ninguém se chama de presbítero na Bíblia por qualquer motivo. É um título de um ofício espiritual que visa mostrar o cuidado pastoral desse homem pela igreja. O presbítero João é o pastor João, o apóstolo João, que tem uma função de cuidado e de amor em relação àqueles que estão confiados a ele. E a quem ele está escrevendo aqui no caso? Ele está escrevendo ao amado Gaio. Quem é Gaio? É interessante, nós não temos muita informação sobre esta pessoa em particular aqui. O nome Gaio, inclusive, é um nome meio normal na Bíblia, e era um nome meio normal no Império Romano. É tão normal quanto alguns nomes que a gente tem hoje em dia, que são bem comuns. O que aconteceu ali, meus irmãos? Era um nome comum. Veja, assim como o nome José é um nome comum, ou o nome Neymar é um nome comum hoje em dia, né? Gaio era um desses nomes. Ele aparece em vários lugares na Bíblia. Atos 19, 29, você tem um Gaio que está relacionado a Paulo. Você tem um outro que aparece em Romanos 16, 23. Enfim, era um nome comum, nós não sabemos muitas informações a respeito dele. Inclusive, para não deixar de falar, tem uma piada que diz que entre os católicos, Gaio é considerado o primeiro papa da igreja. O Papa Gaio. Desculpa, gente, era só uma piada. É só uma piada, tá? A gente não tem muitas informações, mas o que nós sabemos é que este homem era um líder na igreja local. E um líder muito estimado, diga-se de passagem, porque ele liderava como quem coloca a mão na massa. Um homem que aqui para João era um amigo querido e se tornou um amigo. Existem algumas palavrinhas aqui que são usadas nessa epístola de João que caracterizam de maneira muito forte o relacionamento do apóstolo com esse homem. Veja, ele chamou o presbítero ao amado Gaio. E no versículo seguinte ele diz, amado, acima de tudo. Tanana, tanana, tanana. Ele insiste em usar esse adjetivo, tou agapetou, no grego. O amado, ou meu querido amado, ou meu querido amigo, dependendo da tradução que você tem aí, vai aparecer dessa maneira. João insiste em mostrar o afeto que ele tem por esse homem, que no versículo 1 ele diz, a quem eu amo na verdade. Aqui a gente precisa gastar um segundinho com o grego, tá? Veja, ele não diz a quem eu amo de verdade, como se ele estivesse falando apenas que o afeto que ele tem por Gaio é verdadeiro, é profundo, é grande. Não. Ele diz a quem eu amo na verdade. A preposição aqui no grego, ela faz uma diferença importante, porque ela significa não apenas que ele ama de verdade, mas que o amor deles está dentro da verdade de Deus. Lembra que nós viemos desde da 2ª epístola de João e da 1ª, falando que essa relação entre verdade e amor é o centro da teologia de João, aqui neste livro. Ele quer que as pessoas entendam que esse não é um amor relativista, apenas sentimental, mas ele é um amor que acontece dentro da doutrina e da verdade de Deus. Mas ao mesmo tempo é um amor verdadeiro. É um amor como aquele que Cristo nos deu na cruz do Calvário. Um amor em que Ele nos amou de verdade, mas Ele nos amou na verdade
de Deus e, na verdade, de Cristo. Meus irmãos, nós precisamos lembrar que esse é o nosso chamamento. O nosso chamamento é para que não excluamos uma coisa em detrimento da outra. Ambas devem caminhar juntas. Se você quer amar de verdade, você precisa amar na verdade. É isso que a Bíblia te convida, a mim e a você, para fazermos desde já nessa manhã. Eu vou falar um pouco mais em instantes. Mas é interessante o que João passa a dizer a Gaio agora. Veja no segundo versículo. Leia comigo. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Faço votos pela tua prosperidade e saúde. Você poderia pensar que essa é apenas uma daquelas saudações epistolárias, sabe aquelas coisas que a gente fala para todo mundo, né? Quando você vai abrir uma mensagem, ou quando você vai mandar uma mensagem de parabéns no WhatsApp para todo mundo, aí você cola o que o outro de cima falou, parabéns, Deus edifique a sua vida. Mas não é isso, meus irmãos, eu quero que os irmãos prestem atenção. Ele fala, faço votos por tua prosperidade e saúde. Essa linguagem também não é aleatória, você não está fazendo voto por qualquer coisa. Inclusive, também não é comum nas Escrituras nós encontrarmos esse tipo de linguagem. É linguagem de juramento solene, linguagem de clamor e esperança profunda. Quando eu faço votos, João está dizendo, eu tenho um profundo desejo em oração diante do Senhor pela prosperidade e saúde da sua vida. Veja, ele diz, assim como já é próspera a tua alma, eu também me preocupo com a sua saúde. Meus irmãos, eu realmente quero gastar um segundo com isso. Eu acho tão notável, meus irmãos, que esse João, apóstolo de Cristo Jesus, homem cheio de inúmeras responsabilidades, um homem que ele tem em suas mãos uma responsabilidade de estabelecer doutrina e governo para a igreja do Novo Testamento, porque Cristo escolheu ele a dedo para fazer isso. Quando Paulo descreve a sua responsabilidade apostólica, lá em 2 Coríntios capítulo 11, nós vemos um homem que está com o coração cheio de preocupações, de problemas, porque são várias congregações que esses apóstolos precisavam cuidar. Mas João encontra tempo para falar, Gaio, meu amigo querido, eu faço votos diante do Senhor pela tua prosperidade e a tua saúde. Meus irmãos, essa dedicação exclusiva nos ensina tanto do Evangelho. Nos mostra tanto a natureza da fé. Ele estava preocupado verdadeiramente com o bem-estar físico e espiritual desse homem. Meus irmãos, eu acho que é notável nós prestarmos atenção que não é apenas uma preocupação espiritual, no sentido da alma, das coisas espirituais, mas ele é uma preocupação também física. Isso é importante porque você vai perceber nessa carta e na carta anterior, que havia uma heresia, e nós vamos continuar lidando com essa heresia, chamada gnosticismo, que dizia que, para Deus, as coisas materiais não importam. Que, na verdade, as coisas materiais desse mundo, elas são desprezíveis, porque a matéria é essencialmente ruim e má, e o que realmente importa é a salvação da alma. Era isso que os gnósticos diziam. Mas aqui João, ao contrário dessa heresia popular, que ensinava a separação entre o espírito e a matéria, e desprezava o lado físico da vida, ele inclui esse aspecto físico. Meus irmãos, talvez você não perceba, mas hoje entre os evangélicos modernos, muitos se enquadram nessa maneira de pensar. Eu estava ouvindo recentemente um teólogo, ele dizendo que existe uma espécie de gnosticismo embutido hoje no evangelicalismo. Ele é bem secreto, ele é bem sutil, mas ele existe. Existem muitos ditos cristãos, evangélicos, que acham que as questões do corpo não são assim tão importantes quanto as questões da alma. E meus irmãos, ainda que isso possa acontecer e alguém achar que isso não é inofensivo, mas essa postura não cristã, essa forma não cristã de pensar, acaba levando a problemas graves na nossa espiritualidade. Geralmente há uma dessas duas respostas que eu vou falar para vocês. Ou a negligência do corpo e da saúde física, ou a indulgência dos prazeres, ou seja, a concessão de certos direitos de coisas que nós podemos fazer na carne, porque afinal de contas não importa, que era exatamente o que os gnósticos faziam. O que eles faziam? Eles falavam, bom, se o corpo não importa tanto, porque o que vai salvar é a alma, então a gente pode fazer o que a gente quiser com o corpo. Bebamos e comamos que amanhã morreramos.
Era assim que eles pensavam. E meus irmãos, não tenham dúvidas, tem muita gente hoje em dia que pensa dessa maneira. Muita gente. Meus irmãos, eu quero que você nessa manhã saiba, porque isso é central nas Escrituras Sagradas, que Deus está preocupado tanto com o seu corpo quanto com a sua alma. E Ele não faz divisão dessas coisas, porque Ele te criou como um todo. Você é uma unidade só. Você não é uma subdivisão aí entre alma e espírito, ou alguns que dizem alma, espírito e corpo. Não. Eu, como um bom dicotomista bíblico, eu entendo que espírito e alma só são uma coisa. E que alma e corpo são dentro dessa unidade de criação que Deus nos deu. Como um cristão responsável, você não deve nem negligenciar e nem se entregar a prazeres desgovernados, mas você deve cuidar das suas necessidades físicas, da disciplina do seu corpo, para que você esteja no seu melhor status para o serviço a Deus. É interessante, eu gosto de ler algumas biografias históricas, e eu estava lendo a biografia do Robert McCheyne. O Robert McCheyne é um teólogo histórico que hoje nós temos essa leitura anual da Bíblia baseada no sistema do McCheyne, que ele criou e ficou muito famoso, e hoje muitas igrejas adotam isso. O McCheyne era um homem que pregava o Evangelho fielmente, e se dedicou a sua vida inteira a Cristo, mas ele teve uma morte relativamente precoce. E o motivo disso, meus irmãos, é porque ele não cuidou do seu corpo. E ele admite, no final da sua vida, nas últimas palavras que ele registrou, ele confessa esse pecado dele. Ele fala assim: eu sinto que eu deveria ter atentado mais para o cuidado do meu corpo. Eu quis como ser um cavalo, puxando o reino de Deus nas minhas costas, palavras do McCheyne, mas eu sou apenas um cavalo, eu não sou o Messias. Meus irmãos, isso serve para pastores como eu. Eu conheço muitos pastores, e eu confesso aos irmãos que eu tenho uma certa tendência a ser meio workaholic, tá? Então eu peço a vocês que orem por mim, para o Senhor me ajudar a não ser workaholic, tá? O trabalho pastoral é vasto, mas eu conheço pastores que estão se afundando em perda de cabelo precoce, estão engordando mais do que deviam, estão sofrendo nos seus corpos, porque não estão cuidando do seu corpo, achando que é mais importante o trabalho espiritual, esquecendo-se que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Eu pergunto, como é que você está cuidando do seu corpo? É séria essa pergunta, tá? Você está se alimentando bem? O que você anda bebendo? O que você anda colocando para dentro do seu corpo? Meus irmãos, hoje existe muita interferência tecnológica no corpo para que as pessoas se adequem aos modismos dos nossos dias, não é verdade? E, meus irmãos, eu estou falando de tudo aqui um pouquinho, tá? Sobra para tudo, tá? De cirurgia estética em várias partes do nosso corpo, a anseios mal posicionados. Como é que nós temos cuidado do nosso corpo, meus irmãos? Como é que nós temos cuidado? Nós temos zelado. Eu pergunto, você tem feito atividade física na pandemia? Eu sei que você está lá enfurnado dentro de casa, mas você está puxando um pezinho aqui, de vez em quando, fazendo uma caminhada. E se você não pode sair de casa para fazer caminhada, começa a dar 50 voltas na cozinha, meu irmão. Pode parecer estranho isso que eu estou falando, meus irmãos, até porque existem textos da Bíblia que diz que a atividade física não tem tanto proveito, mas veja, lá em 1 Timóteo 4, quando Paulo falou isso, cuidado, ele não estava dizendo que a atividade física não tinha nenhum proveito. O que ele está dizendo é que é um problema quando você enfatiza a atividade física em detrimento do cuidado da sua alma. Isso é um problema, mas você deveria cuidar das duas coisas. Esse corpo que Deus nos deu, maravilhosamente criado, deve ser preservado para a glória de Deus, porque Ele te deu esse corpo e Ele se esmerou em fazer o seu corpo criador. E mais, não se esqueça, a nossa ressurreição final, na presença de Cristo eternamente, não é somente uma ressurreição da alma, tá, meus irmãos? As nossas almas já estarão com o Senhor, aguardando a ressurreição dos corpos, corpos glorificados e transformados. O Senhor deseja que nós tenhamos essa mentalidade. Bem, esse é o meu primeiro ponto, meus irmãos. Eu quero que os irmãos notem o cuidado relacional desse presbítero com a integralidade do seu amado Gaio. Mas, meus irmãos, veja que agora há um segundo elemento que produz alegria e um bom testemunho no coração para o mundo. É justamente quando os filhos de Deus na igreja andam na verdade. Não apenas se relacionam na verdade, mas andam
na verdade. Veja o que João diz agora no versículo 3. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Meus irmãos, a evidência do bem-estar espiritual de Gaio causou uma grande alegria a João. Nesse momento eles não estavam juntos fisicamente. João, ele recebeu a visita de alguns irmãos que tinham coisas maravilhosas a dizer a respeito de Gaio. É interessante, meus irmãos, essa é uma carta que ela não nos traz todos os detalhes desse relacionamento, mas eu fico tentando imaginar que notícias foram essas que João recebeu. De vez em quando a gente recebe, visitantes de outras igrejas, de outras cidades, e eles nos contam como está a igreja, como está o pastor, e é isso que eles fazem. E eles começam agora a dar um testemunho extremamente positivo de Gaio, porque eles dizem o seguinte, veja de novo, versículo 3. Fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade. Também, essa é uma linguagem diferente no Novo Testamento. O Novo Testamento não normalmente usa essa ideia de tua verdade. Ele fala da verdade de Deus. Mas o que é a tua verdade? E ele complementa, como tu andas na verdade. Meus irmãos, parece que o que João está dizendo aqui para a gente é que essa grande verdade de Deus, esse evangelho da cruz de Cristo, para o todo da vida, está sendo vivido de forma tão pessoal por Gaio, é adotado de maneira tão íntima por esse homem, que se torna a verdade dele, um homem que verdadeiramente anda na verdade. Meus irmãos, eu preciso refletir com os irmãos, andar na verdade é mais do que concordar com a verdade. Hoje em dia a gente tem, por causa da moda, vamos botar assim de uma certa forma, do crescimento da teologia reformada, do crescimento do calvinismo, como um movimento que está vindo com toda a força nesses últimos 15, 20, 30 anos. Tem muita gente que começa a ouvir essas coisas e fala assim, nossa, eu concordo com essas coisas. Esse é um bom início, é um bom começo. Mas, meus irmãos, andar na verdade não é só concordar com a verdade. Significa aplicá-la à sua vida, ao seu comportamento. Quando alguém caminha na verdade, essa pessoa ela se torna um crente integrado. Alguém em quem não há dicotomia entre o que se fala e o que se pratica. Como um teólogo, um comentarista bíblico coloca, há uma correspondência exata entre credo e conduta. Vou repetir. Há uma correspondência exata entre credo e conduta. Meus irmãos, o que João está dizendo, eu não quero dar muito spoiler do que vai vir depois, mas é que este Gaio era um cristão equilibrado. O testemunho que ele estava dando para outros lá, e nós vamos ver que a hospitalidade dele era extremamente espiritual. Era um homem que abria sua casa e abria o seu coração. Era um homem que estava ajudando os missionários itinerantes. A vida dele sustentava a verdade em amor, mas ele também amava na verdade. Meus irmãos, é isso que nós chamamos de testemunho. Testemunho. Você já ouviu a palavra testemunho antes? No contexto de igreja? Geralmente quando as pessoas falam de testemunho em igreja, e eu não sei se você veio de contextos onde isso acontecia regularmente, aí tem aquele negócio assim, hoje o nosso irmão fulaninho de tal, a irmã vai dar um testemunho de poder, né? Aí ele vem às vezes no púlpito, ou pega um microfone do lado, aí ele vai contar alguma história de vida, e aí todo mundo ali, abençoado com aquele testemunho do que Deus está fazendo. Mas eu acho que você já ouviu esse tipo de coisa antes, e tem toda sorte de testemunho que a gente ouve. Tem testemunho bom e tem testemunho também, né? Vocês já ouviram testemunho? Tem o testemunho que é aquele que a pessoa passa mais contando tragédia e não tem alegria nenhuma da graça, ou aquela que a doutrina está tão furada que você ouve assim e fala, rapaz, esse negócio não tem nem pé nem cabeça, é um testemunho de verdade. Mas, meus irmãos, João não está dizendo aqui que Gaio pegou um microfone na igreja e começou a falar coisas para a igreja. Não! As pessoas estavam observando a forma como ele vivia, o que ele falava. Era um testemunho público, ele estava na arena pública. Todo mundo, estava claro para todos que Gaio era um cristão transparente. Ele era aberto, ele deixava a sua luz brilhar, ele não escondia a vela debaixo da cama. Seu amor, sua verdade eram conhecidos por todos, meus irmãos. Até mesmo os estranhos olhavam aquilo, gente que não era crente, e não podiam deixar de notar o valor cristalino
da vida desse homem e testemunhar isso. Meus irmãos, eu quero perguntar. Você entende que nesse momento aqui, agora, você está dando um testemunho? E que quando você sair daqui da igreja e você for ali fora comer ou se encontrar com a sua família, você vai estar vivendo em testemunho. O que eu quero dizer com isso? As pessoas ao seu redor estão observando você. E quando elas observam você, eu te pergunto, o que elas estão vendo em você? O que elas estão enxergando? Minha pergunta é, o que elas estão conhecendo a respeito de Deus e de Cristo a partir da maneira como você vive? Meus irmãos, Billy Graham, que morreu não tem muito tempo atrás, os maiores evangelistas do século XX, sem sombra de dúvida, e um homem que abençoou muitas vidas. Numa das suas mais famosas cruzadas evangelísticas, ele disse a seguinte frase: nós somos as Bíblias que o mundo está lendo. Nós somos os credos que o mundo está precisando. Nós somos os sermões que o mundo está ouvindo atentamente. Meus irmãos, ele está aludindo a uma espécie de apologética da arena pública. Apologética é essa ideia de defendermos a fé. Defendermos a fé. E como é que nós defendemos a fé? Meus irmãos, definitivamente nós defendemos a fé pelo que nós dizemos a respeito de Cristo. Mas certamente isso é confirmado pela maneira como nós vivemos. Por que tantas vezes, meus irmãos, a apologética da igreja em relação ao mundo não está sendo eficiente? Sabe por quê, meus irmãos? Porque o mundo não é bobo. Porque o mundo, mesmo sendo mundo, é capaz de identificar quando há uma distância entre o discurso e a prática. Quando se diz em alta voz nos púlpitos por aí muita coisa, mas na hora que você vai ver a ética do crentinho lá no balcão do comércio dele, quando você vai ver a maneira como ele conversa com as pessoas na rua, o que sai da boca dele, ou o que é digitado pelos dedinhos dele, tem uma inconsistência muito grande. E o evangelho assim fica esvaziado. Outro teólogo, que eu respeito muito, Mike McKelvey, ele diz o seguinte: ser uma testemunha de Cristo não consiste em se envolver em mera propaganda ou em manipular os sentimentos das pessoas. Significa viver de tal maneira que a sua vida não fará sentido para outros, a menos que exista um Deus. Eu amei quando ele falou isso. Foi na sala de aula. Ele falou assim: as pessoas devem ser capazes de olhar para a sua vida e notar algo tão singular e único na maneira como você consistentemente vive o seu dia a dia, que eles começam a se perguntar: tem alguma coisa na história desse homem? Tem alguma coisa. Meus irmãos, o melhor testemunho é aquele que no mínimo você deixa uma pulguinha atrás da orelha da pessoa. Aquilo que atrai, aquilo que sensibiliza. Meus irmãos, nós como igreja estamos precisando buscar a integralidade do nosso testemunho. Eu estava ouvindo de um missionário da nossa denominação, recentemente também, contando de uma situação que ele passou, que ele estava conversando com um grupo de mulheres hindus. E ele ficou surpreso, enquanto ele estava falando dessas mulheres, que uma delas simplesmente levantou e foi embora. Ele não soube bem o que era aquilo e continuou falando. Mas logo depois, um pouquinho de tempo depois, ela voltou e sentou e continuou ouvindo ainda com mais atenção do que ela estava ouvindo antes. Ele achou aquilo super estranho. Falou: será que foi no banheiro, né? Mas terminou ali a fala dele, ele foi conversar com ela e falou assim: eu estranhei, por que você levantou e foi embora? Sabe o que ela disse, meus irmãos? Ela disse o seguinte: eu estava tão maravilhada com as coisas que você estava falando, que eu fui lá fora perguntar para o seu auxiliar se você vive tudo isso que você está ensinando. E ele disse que sim. Então eu decidi voltar e ouvir mais a respeito desse Jesus que você está falando. Meus irmãos, é bom demais para ser verdade. Deixa eu conferir se alguém reconhece que isso é verdade na sua vida. Não é verdade, sim, pode confiar. Ele é exatamente essa pessoa. Cristo é exaltado pelo testemunho das nossas vidas. Meus irmãos, João diz aqui no versículo 4, veja o que ele diz: não tenho maior alegria do que essa, a de ouvir que meus filhos andam na verdade.
Veja, o presbítero João não se considerava somente amigo de Gaio, mas se considerava um pai espiritual. E Gaio era seu filho, provavelmente até mesmo. João pode só ter participado na conversão de Gaio pela pregação do evangelho. E ele se tornou um filho do seu coração, ele se importava não somente com o fato de que ele se converteu no passado, mas de que agora, anos depois, a sua vida era um progresso, na verdade. Que alegria no coração desse papai João. Meus irmãos, os apóstolos, eles tinham esse sentimento paternal muito forte. Vocês lembram de Paulo? Vocês lembram como, quando a gente pregou em 1 e 2 Coríntios, como é que Paulo falava com a igreja de Corinto? Parecia pai dando bronca, não é verdade? Exatamente. E foi o texto que nós lemos hoje, 1 Coríntios 4, 14 a 21. O que ele diz lá? Aquilo que ele fala tanto, né? Meus irmãos, meus corintianos. Interprete como quiser, meu irmão, você que está ouvindo aí. Meus coríntios, eu não estou escrevendo para brigar com vocês, nem para criar algum desconforto. Estou parafraseando lá o 14 a 21 do capítulo 4, tá? Mas eu escrevo como um pai para meus filhos. Eu amo vocês e eu quero que vocês sejam adultos, não crianças mimadas. E ele insiste lá no versículo 15, tem muita gente que não vê a hora de apontar o erro e apontar o dedo quando vocês fazem alguma coisa de errado. Mas não há muitos pais dispostos a investir tempo e esforço para ajudá-los a crescer. Mas quando Jesus me alcançou e me levou a proclamar a vocês a mensagem de Deus, eu me tornei pai para vocês. E lá ele fala, eu quero que vocês sejam meus imitadores. Eu não estou pedindo que vocês não façam nada diferente daquilo que eu mesmo já estou fazendo agora por vocês. Meus irmãos da igreja, nessa manhã, eu quero perguntar a vocês, vocês têm sido pais e mães espirituais? Vocês se alegram quando vocês ouvem como os nossos irmãos e nossos filhinhos espirituais estão andando? Vocês se importam com essas ovelhinhas que Deus vai colocando no nosso rebanho e no nosso caminho? Meus irmãos, eu pergunto, é a pergunta, você se importa? Você se preocupa? Aquela história do menino, né, que estava andando com o pai dele, aí ele vê um galpão abandonado, fala, papai, o que é isso? Aí o pai fala, não sei. Aí passa um caminhão, uma forma meio diferente, papai, o que é isso? Não sei. Aí ele continua andando com o pai, ele vira, pai, você se importa que eu faça essas perguntas para você? Aí o pai fala, claro que não, meu filho, como é que você vai aprender alguma coisa se você não perguntar para mim? Meus irmãos, as pessoas estão perguntando, como filhinhos desesperados para entender o que é isso, o que é aquilo, e muitas vezes a igreja que se gaba da sua teologia faz vista grossa para o cuidado desses pequeninos. Meus irmãos, nós estamos falando aqui de discipulado. Se nós queremos pessoas que andem na verdade, temos que ensiná-las a andar na verdade. A experiência que eu tive com a minha filha no início desse ano, lá em Fortaleza, numa praia, foi a primeira vez da Melissa reparando pegadas na areia. E foi muito legal, meus irmãos, porque ela botava o pé e fazia, nossa, está afundando. E aí eu fui andando uma hora um pouco na frente dela para pegar a bola, e aí ela falou, papai, olha as suas pegadas. Eu falei, filha, é. Aí ela veio botando o pé dentro das pegadas. Tá. O meu pé 3 vezes maior do que o dela. Tá. Mas, meus irmãos, ela chegou, correu para perto de mim, abraçou. Papai, eu andei nas suas pegadas. Ah, meus irmãos. Mas não é exatamente isso, meus irmãos. Não é exatamente isso. Meus irmãos, infelizmente, eu e vocês não somos, ao longo da vida, filhos muito bons em andar nas pegadas do nosso Pai. A gente dá muita dor de cabeça para o nosso Pai Celestial, não dá? Eu me dói no coração lembrar algumas coisas que eu já fiz na minha vida, meus irmãos. Decepção que eu causo ao meu Deus. Ainda bem, meus irmãos, que a palavra de Deus não é estritamente sobre mim ou sobre você, mas sobre o filho que andou nas pegadas do Pai. O Senhor Jesus Cristo que veio a esse mundo para cumprir especificamente cada propósito e determinação que o Pai estabeleceu. Seguindo a lei à risca.
Você consegue imaginar a dor que foi no coração do Pai Celestial quando o seu filho obediente e inocente teve que parar naquela cruz? Você consegue imaginar a dor? Mas ao mesmo tempo você consegue imaginar a alegria do pai que sabe que esse filho, por sua obediência, está alcançando a redenção dos eleitos, a ponto de Isaías falar lá em Isaías capítulo 53, que agradou ao pai moê-lo na cruz e fazê-lo enfermar, não porque o pai tivesse prazer no sofrimento, mas porque ele sabia que somente um filho que anda na verdade, inteiramente, pode alcançar a salvação dos homens. Meus irmãos, o Pai Celestial nos dá Jesus e fala: sede meus imitadores em Cristo Jesus. Cuidem de pessoas, assim como meu filho está cuidando de vocês. Eu e você não temos poder para perdoar pecados e nem para transformar corações. Mas sabe o que eu e você podemos fazer hoje, meus irmãos? Dar testemunho vivo e público, em alto e bom som, desse que tem poder para mudar vidas. Esse é o meu e o seu chamado, meus irmãos. Nós somos salvos nessa manhã pela graça e misericórdia do Senhor, para estarmos livres da culpa do pecado, para vivermos em puro testemunho, consagrado e dedicado a esse que por nós se entregou e morreu naquela cruz. Amém, meus irmãos? Amém? É isso, meus irmãos. Estou arrepiadinho aqui, porque está chegando a conferência missionária, e eu estou tão empolgado, meus irmãos, porque vocês vão ouvir aquele que eu julgo ser o melhor pregador que eu já ouvi até hoje, reverendo Elias Medeiros. E se vocês acham que eu me empolgo aqui, vocês não estão prontos para o que está vindo. Esse homem me ensinou, como um pai espiritual que ele é para mim até hoje, me ensinou a amar o reino de Deus, e imitar ele como um exemplo bem próximo de mim. Meus irmãos, nós estamos aqui nessa manhã para nos alegrarmos quando os filhos andam na verdade. A gente quer mudar essa história de filhos que se desviam, filhos que abandonam, filhos que não querem saber do reino. Não, nós queremos que filhos que digam: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Queremos filhos que amem falar de Cristo, viver para Cristo, e sentar-se aos pés de Cristo, e transformar o mundo para Cristo. Nós queremos, meus irmãos, deixar no mundo as notícias diferentes. Não notícias de casamentos quebrados, não notícias de pessoas que estão se afundando em espirais inescapáveis, não. Notícias de pessoas que estão prosperando na alma e na saúde. Notícias, ou melhor, boas notícias, boas novas, de um reino superior que está invadindo esse mundo por meio das nossas vidas, para a glória de Deus. Sabe o que é legal, meus irmãos? Até você pode fazer isso. Até você. Pecador como você é desse jeito aí, eu também. O nosso Cristo perdoa pecados e nos ajuda a cumprir a meta missionária do reino de Deus. Uma vida inteira para Ele. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos. E que você se sinta encorajado nessa manhã a dar bom testemunho da verdade. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos trazer verdadeira alegria ao nosso Pai e aos nossos pais, tanto biológicos quanto espirituais. Senhor, estamos aqui nessa manhã para buscar essa graça e esse poder. Faz isso em nós, Senhor. Ajuda-nos a viver como nós ensinamos e ensinarmos aquilo que estamos dispostos a viver. Que a nossa apologética seja una e integrada, falando a verdade em amor, para que aquilo que os nossos adversários falam contra nós, sejam eles mesmos envergonhados ao observar o nosso bom testemunho cheio de mansidão e gentileza. E que Cristo seja explicitamente enxergado em nossos passos e em nossas pegadas, em nome de Jesus. Amém. Irmãos,